Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ainda prosseguindo, nos versículos 12 e seguintes, diz assim: para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O versículo 14 diz: se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aí no versículo 17 diz: discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê graça para que a sua palavra seja fluente nos momentos em que passamos. Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez oramos ao Senhor e te exaltamos na grandeza e na beleza da tua santidade, reconhecendo que da nossa parte nós não somos nada, não temos nada, e te pedimos para que, por amor ao teu nome, para a glorificação do nome do Senhor Jesus, ao todo-poderoso Espírito Santo de Deus, o Senhor possa trazer para os nossos corações a clareza da palavra já revelada nos 66 livros, tornando-nos iluminados, aclareados com relação àquilo que o Senhor já revelou, nos fazendo crescer cada vez mais, sendo levados a cada dia à conformidade desejável com o caráter do Senhor Jesus, até que um dia o Senhor nos revista plenamente de incorruptibilidade. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre a disciplina. Isso vem na esteira do tema que já foi tratado nos outros 2 domingos passados, quando falamos um pouco do princípio da autoridade. Então vem na esteira do mesmo tema que já foi tratado, só que vamos abordar agora falando da disciplina. E percebam que o capítulo ele tem a sua abertura com essa expressão: quem insiste no erro, depois Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, veja o que a palavra de Deus coloca, dando esta entrada sobre a importância da disciplina, sobre como é que Deus coloca a disciplina como algo incondicional. Ainda citando Provérbios capítulo 5, ele faz uma expressão assim: ele morrerá, porque sem disciplina, sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura, perdido cambaleia. A palavra de Deus, ela é posta para as pessoas, não para que as pessoas apreciem e avaliem a possibilidade de obedecê-la. Quando Deus se revela ao povo de Israel, o povo que Deus escolheu para que fosse o comunicador, num primeiro momento, da disciplina, dos valores, dos princípios bíblicos, da lei de Deus para as nações, então ele faz todo o complexo do Horebe, todo o Sinai tremer, exatamente para dizer, não só para Israel, mas para dizer para toda a humanidade, que ele não estava ali buscando um consenso, de modo que as pessoas pudessem apreciar os seus princípios, as suas leis. Ele estava deixando bem claro: isso aqui é para ser cumprido, ou você cumpre ou você cumpre, ou você cumpre ou você arca com as consequências de quem não cumpre esses princípios. É bem conhecido dos irmãos o que Jesus colocou. Isso está posto, extrapolando os valores culturais, sociais,
filosóficos. Isto que está posto de forma pétrea, eterna, está posto não se importando com as mudanças que virão ao longo do tempo, quando os homens julgarão os valores de acordo com suas conveniências. Isso aqui está posto de forma definitiva. Então, a introdução do capítulo mostra logo isso. Quem insiste no erro? É erro tudo aquilo que está à margem desta palavra. É erro tudo aquilo que confronta, que questiona esta palavra. Então, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso, irremediavelmente. E nos chama a atenção o fato de que ao povo de Deus, a igreja, ao longo da história, desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, e sempre Deus confiou à igreja o papel de comunicar seus princípios como o fio condutor da disciplina. O fio condutor que limita a conduta das pessoas, para que essa conduta não se deprave, para que essa conduta não se degrade. Então é a igreja que comunica várias vezes, repreendendo as pessoas quando elas estão desviadas dos princípios. O que Mateus capítulo 18 coloca claramente sobre a disciplina. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só e repreende. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir, chama a igreja. Se ele não ouvir a igreja, declare-o ímpio, pecador, declare um rebelado, declare que ele não faz mais parte daquele rol de membros, declare que ele não está mais em condições de representar a igreja perante o mundo, porque ele é um indisciplinado, ele é um rebelado contra a palavra de Deus. E o que acontece? A Bíblia, ainda em Provérbios 29, ela chama-nos a atenção para a disciplina em todas as camadas sociais. Não há uma condição, quando ela diz, por exemplo, no versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Então o que acontece? A Bíblia, ela coloca a disciplina como obrigatória, a subordinação aos princípios eternos como obrigatório a todas as camadas sociais. Não é só para o pobre, não é só para o cidadão de classe média, não é só para a classe alta, porque todos haverão de responder um dia. Pobres, classe média, média alta, classe elevada, todos um dia haverão de responder pelas suas violações a esses princípios. Então a todos é dito que se submetam à disciplina que advém através desses princípios, sejam os governantes, sejam os governados, seja o cidadão que trabalha no campo, seja o que trabalha na cidade, seja o que toca seus negócios na zona rural, seja aquele que preside nos palácios. Todos são convocados a se submeter aos princípios da palavra de Deus e a ter uma vida disciplinada, sob a disciplina desses princípios. E ele vai estendendo, vai manifestando a extensão que é geral desse princípio, que é o princípio da disciplina. O próprio termo pecado já já fala claramente da rebelião para com esses princípios, que coloca o homem como indisciplinado. O versículo 6, o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. O que essa palavra está nos dizendo? Não existe alegria verdadeira na rebelião. Não existe alegria verdadeira no levante contra Deus. São dias muito difíceis os que a gente está vivendo. Os dias que estamos vivendo são dias muito difíceis, porque o mundo é um mundo da indisciplina. Indisciplina é rebelião.
Indisciplina é levante contra aquilo que foi posto por Deus de modo permanente. Não vou obedecer, não quero nem ouvir. Você vê a indisciplina em todo lugar. A realidade da disciplina, da indisciplina, é a realidade do pecado, é o levante, é a rebelião contra Deus. Não vou obedecer, não vou acatar. Em todos os sentidos você presencia isso. E em todos os sentidos você presencia porque pessoas felizes, porque são indisciplinadas, pessoas realizadas, porque são indisciplinadas. Dê uma olhada para as nações, como é que a coisa está se complicando cada vez mais. Dê uma olhada para o mundo ao redor, para você ver como a coisa está indo de ladeira abaixo, sem que ninguém possa conter o caos, conter a destruição. É o que ele está colocando. O pecado do homem mau, a indisciplina, o apanha na sua própria armadilha. As pessoas estão se matando por causa de uma vida de rebelião contra Deus, uma vida de oposição a Deus. E isso é indisciplina, a ausência da disciplina. Mas o justo pode cantar e alegrar-se. Então nós entendemos logo que a disciplina é uma forma da pessoa corresponder à graça salvadora de Deus. E podemos entender também que uma das consequências de ser disciplinado por esta palavra é uma vida que conhece a verdadeira alegria. Verifica se tem mais gente adulta lá com as crianças. Deixa sua mão, Michele, para não ficar mais uma pessoa, por favor, com as crianças. Alguém verifica. Então, veja bem, a disciplina, como ele está colocando aqui, é responsável pela alegria genuína, é responsável pelo contentamento verdadeiro. O justo pode cantar e alegrar-se. Eu tenho dito várias vezes, esta sociedade, ela supera a desgraça em todos os sentidos. Nunca teve uma sociedade com tanto acesso aos bens de consumo, com tanto acesso à indústria de entretenimento, com tanto acesso a possibilidades de extrovertimento. Nunca teve na história da sociedade com tanto avanço tecnológico. Nunca teve na história uma sociedade com tantos conceitos que apregoam tanto a liberdade, o ser livre de Deus, livre de sua disciplina, livre de seus propósitos. Nunca na história uma geração avançou tanto em tudo aquilo que eles consideram que, se fizerem, serão mais felizes, principalmente tudo aquilo que rejeita Deus, tudo aquilo que rejeita a palavra de Deus. Na história nunca uma geração avançou tanto na indisciplina, apostando na felicidade, apostando no bem-estar, apostando na alegria, não é? Mas na história também nunca uma geração foi tão depressiva. Na história também nunca uma geração alcançou níveis tão estratosféricos de suicídio. Nunca na história uma geração que se diz tão feliz sepultou tanto seus filhos, tanto seus netos. Nunca na história uma geração contabilizou tantos casos de assassinatos na esfera chamada passional, os crimes da paixão, os crimes do amor. Não é contradizer isso não? Os crimes do amor, porque crime passional é isso, os crimes da paixão, que no sentido vulgar do homem sem Cristo, paixão é amor, mas a paixão está enchendo os túmulos também, não é? Eu fico pensando, e até já compartilhei com os irmãos algumas vezes, a realidade de países como a França. A França saiu na frente de todas as nações, apregoando o amor livre, apregoando a entrega, a soltura total da sexualidade, a sexualidade desvairada, desabrida em todos os sentidos. E o que acontece hoje? A França está apavorada, com medo de desaparecer, porque no avanço desta visão de alegria, como ele está colocando aqui, o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha. Mas o justo pode cantar e alegrar-se. A França não está cantando e se alegrando.
A França está tomada de pessoas com vontade de matar a minoria francesa, porque a maioria já não é francesa, a maioria são islâmicos, com sede de sangue, que multiplicaram seus filhos. Cada islâmico tem o direito de ter até 4 mulheres. E a França combateu seriamente a família e levou a extremos o controle de natalidade. E hoje a maioria dos que estão no seu território são seus inimigos. Ela grita pelos seus filhos, mas eles são minoria. A Bíblia diz o quê? Salmo 127, que como flechas nas mãos do valente são os filhos. A França combateu a família, combateu os filhos, combateu os princípios bíblicos, pois ela está arrasada. E como ela, várias outras nações estão sendo abaladas pelo terror, pelo terrorismo, porque a filosofia terrorista está nas escolas, está nas faculdades, está nas universidades. Desde do maternal até as universidades, há professores do terror no Brasil e no mundo, onde o terrorismo é ensinado a partir do combate aos valores da palavra de Deus. Depois você tem na extensão crianças decapitadas, você tem mães de família estupradas, depois assassinadas e depois estupradas, necrofilia. Isso é o que está acontecendo na extensão da destruição dos princípios da palavra de Deus, mundo afora. Primeiro ensinaram a barbárie para as crianças, para os jovens, para os velhos. Esta é a humanidade que não conhece felicidade verdadeira, paz verdadeira, por indisciplina, como estava registrando no domingo passado. 2 frases estão se tornando bem conhecidas pelo mundo afora. Isso em um só coro, conduzidos por estudantes e seus livres docentes, seus líderes, na América do Norte, na Europa, na África, no Oriente, no Brasil, na América Latina. As 2 frases, from the river to the sea, Palestina will be free. Desde o rio até o mar, a Palestina será livre. Estão dizendo, em outras palavras, o seguinte: desapareçam, deletem, apaguem da história humana o povo que foi responsável por trazer para nós esses valores bíblicos, a origem dos valores bíblicos. Não queremos saber mais desses valores. A outra frase diz assim, está na faculdade de George Washington, essa semana parece que tiraram, estava lá escrito: Glory to our martyr. Glória aos nossos mártires, que são os que barbarizam famílias, queimam famílias inteiras, trancaram famílias nas casas, decapitaram bebês, barbarizaram mães, filhos, filhas. Esses são os heróis de uma geração indisciplinada, que desconhece a disciplina da palavra de Deus, né? E é impossível nesta condução você conhecer dias melhores, você conhecer uma sociedade melhor, uma sociedade que tenha paz. Ainda falando de disciplina, o versículo 8 diz: os zombadores agitam. Zombadores de quê? Os que desprezam a disciplina. O contexto todo é isso. Os que escarnecem. Quem é crente de verdade sabe que é ser zombado. Só quem não é crente de verdade. Mas quem é crente de verdade já bebeu o fel amargo, o cálice amargo da zombaria, do escárnio. Todo crente verdadeiro sabe o que é ser escarnecido, o que é ser zombado, por causa da palavra de Deus. E ele diz: os zombadores agitam a cidade, eles trazem o caos, eles trazem a barbárie. Mas os sábios a apaziguam. É outro atributo da prática da disciplina pelo povo de Deus. Eles são promotores da verdadeira paz. Aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus são disciplinados por esses princípios. Por serem disciplinados por causa da sua vida pautada na disciplina, eles são promotores da verdadeira paz. A paz que não está dizendo que quer.
Está dizendo, mentindo que quer, porque na verdade desejam o desaparecimento de todo o povo, desejam que o povo todo não exista, que é o povo de Israel. E eles dizem que querem a paz. Queremos a paz sim, mas desde que o povo todo seja extinto. E por aí se vai. O tipo de paz que eles querem: paz sem Deus, sem os valores da palavra de Deus, paz sem a igreja, paz sem a disciplina. E é nessa esteira que o escritor aos Gentios diz: quando eles disserem que há paz, essa paz sem disciplina, haverá repentina, fatal destruição. Ele prossegue dizendo ainda sobre a disciplina, no versículo 15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Irmãos, que dias tenebrosos são esses que nós estamos vivendo, porque nós alcançamos uma época, os que têm idade como eu podem dizer, em que quando os filhos olhavam para os pais sabiam. Aliás, os filhos sabiam o que os pais queriam, é isso. Quando os filhos olhavam para os filhos sabiam o que os pais queriam. Só bastava eles olharem para os pais, ou os pais olharem para eles. Eles já sabiam: meu pai não gostou, não vai dar bom não. Essa cara do meu pai está dizendo que não vai dar bom não. É melhor eu me remendar aqui, porque não vai dar certo esse babado não. Não é verdade? Bastava uma olhadela do pai, às vezes por cima, por baixo do óculos assim, já, como diz o interiorano, já estava resolvido, né? O que acontece? Tudo tem sido feito para destruir os valores ocidentais. Tudo que está acontecendo no mundo é para destruir os valores judaicos cristãos. Infelizmente, lamentavelmente, o mundo universitário, que foi principiado em países como os Estados Unidos por homens de Deus, as melhores faculdades como Yale, Harvard e várias outras, foram fruto da vida de homens de Deus. Lamentavelmente, toda essa estrutura nos Estados Unidos da América, nas demais Américas, no mundo afora, nos demais continentes, essa estrutura toda está carcomida pelo câncer da doutrinação do engano. Infelizmente, do pré-maternal às universidades, um número muito grande de professores estão comprometidos ao fomento do ódio contra Deus, ódio contra a família, ódio contra a igreja, ódio contra os pais. Lamentavelmente, se os pais não têm condições de acompanhar, de serem presentes, eles têm que saber disso. Meu filho, minha filha está num antro de fomento ao ódio contra Deus, ao ódio contra a família. Pessoas que outrora abraçavam a igreja, abraçavam os pais, abraçavam a família, hoje começam a sentir nojo, a sentir asco, a sentir aversão, doutrinação, aversão à disciplina, catequizando as pessoas para terem ódio de Deus, da igreja, da família, e desta forma estarem preparadas para receber o anticristo, porque esse é o processo. Ele está vindo aí. Pessoas de todas as faixas etárias sendo trabalhadas na sua mente para receber o anticristo. No seu ódio contra Deus, amarão o anticristo, quer dizer, já amam. Essa é a verdade. Então, ele remete-se de uma forma direta à família, a questão da disciplina, que é colocada nesses termos, a vara da correção, a necessidade de confrontar, trazendo sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, envergonha a família, a sua mãe. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. É muito daquilo que você faz no momento em que dá piti, dá B.O. A filha não vai gostar, o filho não vai gostar, o marido não vai gostar, a
A esposa não vai gostar. O amigo não vai gostar. Quando você se posiciona como homem de Deus, como mulher de Deus, comprometida com a disciplina, que você comunica isso para o meio em que você está, não aguarde aplausos. O ser humano, ele não gosta de disciplina. O ser humano gosta de elogio o tempo todo. O ser humano tem uma demanda cuja fonte é a rebelião contra Deus. Ele quer se refestelar, se lambuzar nas demandas da sua impiedade. Então o ser humano gosta. Todos nós temos uma natureza oposta a Deus. Todos nós, quem se converteu tem também. Só que essa está sendo subjugada, está sendo mortificada. A pessoa que não se converteu, essa natureza indisciplinada, oposta a Deus, ela reina soberana. Agora você imagina um marido crente fazendo os gostos, os caprichos de uma esposa não convertida. Ele também vive na indisciplina. Imagine um pai crente fazendo os gostos de um filho não convertido, indisciplinado. Ele está sendo patrocinador das obras de Satanás. Ele está sendo patrocinador da rebelião. É por isso que o texto está dizendo que haverá vergonha. Vai vergonhar sua mãe, vai vergonhar seu pai. Mas quando você tem um compromisso de não fazer o que as pessoas querem, mas que as pessoas precisam fazer e falar, não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, dá BO, dá barulho, dá barraco. Mas em primeiro lugar você vai ter paz com Deus, porque você não é um traidor. Você é alguém verdadeiramente fiel, comprometido com o Deus da sua vida, da sua salvação. Segundo lugar, lá na frente, você não vai ser responsável por nenhuma destruição que advenha da rebelião daquela pessoa. Seja ele quem for, seja ele cônjuge, seja filho, seja amigo, você não tem parte na destruição dele, se ela não se arrepender. Terceiro lugar, lá na frente, essa pessoa poderá voltar atrás e dizer o seguinte: eu mergulhei, afundei na lama para valer. Tudo que me restou, no entanto, foi a palavra de disciplina do meu pai, da minha mãe, que nunca se perdeu, nunca recuou, nunca negociou, nunca se assentou na mesa para negociar com os meus pecados, com a minha condição de indisciplinado, de indisciplinada. Nunca negociou. Deu barulho, deu pior, deu piti, mas ele nunca, meu pai e minha mãe nunca negociaram. Lá na frente, se essa pessoa vier a se salvar, será por esse único motivo: você não se vender. Ou seja, a única possibilidade desta pessoa ser alcançada pela salvação é a sua condição de quem não se vende. A condição do pai, da mãe, do pastor, do irmão, da irmã, que no seu círculo de relacionamento não se vende. Então, veja o tamanho da nossa responsabilidade. Vejamos, irmãos, o quão pesada é a nossa responsabilidade, o quão diferenciada é a nossa responsabilidade. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, todo mundo pode se assentar e negociar valores, princípios, todo mundo pode procurar jogar para a plateia, fazer bonito, alegrar a torcida, porque quer, afinal de contas, amizade do mundo, né? O ser humano sem Deus, ele quer amizade das pessoas, ele quer ficar bem na fita, todo mundo vai fazer isso. Mas a nossa responsabilidade, irmãos, como guardiães da sã doutrina, ela é incomparavelmente maior. Nosso compromisso é bem maior. Nosso compromisso é bem maior. Nosso compromisso é bem maior. Qualquer um pode relativizar, nós não. Nós sabemos da onde viemos, aonde estamos e para onde iremos. Que ele ainda falando sobre a disciplina, o versículo 18: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Presta atenção aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, quando numa perspectiva escatológica, profética, na segunda carta aos Tessalonicenses, que são as cartas nas quais mais se trata da questão escatológica, do que virá, do fim de todas as coisas,
ele coloca que está vindo aí um governante mundial, e que a marca distinta desse governante mundial será a ausência de quê? De lei. Olha o que o versículo diz: onde não há revelação divina, que são os princípios da palavra de Deus, as leis divinas. Não está falando aqui do reteté, não está falando aqui de quem tem unção da lagartixa, um bocado de unção esquisita que existe por aí, não é nada disso. Está falando da palavra de Deus, canônica, aquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não tem disciplina, as pessoas vão para o abismo. Só resta abismo, é ladeira abaixo. Não tem nada tão ruim, como diz a tal Lady Murphy, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar quando alguém é indisciplinado. Não precisa aguardar notícias boas de quem simplesmente não quer acatar a disciplina. Então veja bem, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há palavra de Deus. Mas como é feliz quem obedece à lei. Lei, princípios, fundamentos, valores eternos, pétreos, não é para serem mudados. Então, a marca distintiva do anticristo será a ausência de lei. Não. Ele será contra o Deus das leis e contra as leis de Deus. O iníquo, cujo significado já vai nessa direção, o sem lei, né? Aquele pensamento que Paulo e os demais apóstolos combateram tanto, o pensamento antinomista, né? Antinominiano. Anti é sem, do grego sem, nomos, lei, então sem lei, por isso que ele é o iníquo, ele é o sem lei, e ele não se manifestou ainda, porque há um que o retém, há um que o detém, até que do meio seja tirado. Eu concordo, tem várias correntes para traduzir o significado dessa palavra, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas a corrente que me parece correta, madura, é a que diz que o que impede ele de se manifestar? A lei ainda está aqui. A lei ainda impede. Essa lei é o que? A palavra de Deus. Essa lei é o que? Os princípios que estão em vigor, né? Quando uma nação tem leis que impedem a barbárie da ditadura, um ditador não pode prevalecer. Era o caso do Brasil, né? O Brasil era um país, né? Agora é uma terra que não tem mais lei. Então existe uma ditadura aí, prendendo senhorinhas, né? Com um terço na mão, com Bíblia na mão, dando 14, 17 anos de cadeia. Está entendendo? Quando o Brasil era um país que tinha leis, quando era uma nação, quando era uma pátria, isso não acontecia. Mas agora o Brasil não é mais uma pátria, ele não é mais um país, ele não é mais um Estado de direito. A ausência de lei, as leis deixaram de existir. Então o caos tomou conta. Está entendendo? Há algum tempo atrás, você poderia dizer: olha, o Brasil ninguém vai placar isso, porque tem lei. Não é? Mas agora não tem mais lei. E aí o caos tomou conta da Praça dos Três Poderes. Está entendendo? Infelizmente foi o que aconteceu. Mas voltando à perspectiva escatológica, o anticristo virá para um mundo onde os princípios, as leis eternas, elas não lhe servirão de empecilho, elas não lhe servirão de parede, elas não lhe servirão de muralha. Não existirá uma estrutura principiológica que o impeça. Então ele verá um caminho livre. Em outras palavras, Deus estará dizendo para o mundo: vocês queriam um mundo sem lei, não queriam? Vocês queriam um mundo sem princípios? Vocês sonhavam com isso, não foi? Aí. Se refestelem no caos. Apocalipse 16 coloca exatamente isso. Que à medida que a sentença de Deus começa a se desabar sobre a terra, com morte, com todo tipo de tragédia, então o governo da besta se tornou tenebroso, ingovernável, sem fundamentos, sem lei, sem legislação, algo que não vamos encontrar palavras em idioma nenhum para traduzir na sua
exatidão de tão caótica que será aquela situação, de tão triste, tão ingovernável que será o mundo sem disciplina, sem os princípios da palavra de Deus. Tentar não me alongar mais muito, porque o tema é bastante sugestivo, né? Bastante amplo, mas eu queria colocar para vocês duas questões antes de terminar esta exposição. Quando Jesus coloca que aquele que é o maior no reino de Deus deve se comportar como uma criança, né? Mateus 18, se não me falha a memória, ele coloca uma criança no meio dos discípulos que perguntam: quem que é o maior no reino dos céus? E por uma criança. E aí ele diz o seguinte: aquele que for como esta criança, ou que não for como esta criança, não pode herdar o reino dos céus. Aquele que for como esta criança é o maior no reino dos céus. Por que criança, irmãos? Aqui a gente vê uma conexão aqui entre o que ele fala sobre a disciplina para o rei, a disciplina para os servos, a disciplina nos vários círculos sociais, nas várias camadas sociais, a disciplina na relação pai, filho, marido, esposa, e agora Jesus cita a criança, e de forma preferencial. Sabe por quê? A criança, se ela não foi elevada à corrupção, por que eu digo ela é elevada na corrupção? Porque a natureza humana ela é corrupta. Todos nós somos por natureza corrupta. Mas quando a criança ela nasce num contexto em que os pais são comprometidos com Deus, ela tem uma condição muito favorável para crescer no conhecimento de Deus e vencer a sua natureza humana. Não é? Então ela está ali bastante aberta para crescer no conhecimento de Deus e também no conhecimento do mal. Essa é a verdade. Está bastante fértil. A semente que cair ali, ela tenderá a produzir um fruto a 30, outro a 60, outro a 100. Seja a semente do mal ou a semente do bem. Então, mas nesse caso, Jesus destaca a capacidade da criança em receber a verdade, em receber os princípios eternos, em receber a sã doutrina. Ser como uma criança diz respeito à capacidade de receber, a fertilidade para receber. E você vai acompanhar o texto na sua totalidade, quando vai dar para ler, e ele vai colocar também que ai daqueles que fizerem tropeçar os pequeninos. Isso é para vocês, viu, progressistas, docentes, educadores do mal, doutrinadores do inferno, doutores das trevas, que estão lançando tropeço na mente de crianças. Crianças sempre foram o alvo de Deus, mas também sempre foram o alvo de Satanás. A gente está vivendo dias em que o culto de Moloque, para os irmãos que não sabem, Moloque era uma estrutura de um ídolo gigantesco, onde as pessoas, os cultuadores de Moloque, colocavam as crianças dentro dele, onde havia a fornalha. Ali a criança era assada naquela estaca, que na verdade era uma pira ardente gigantesca, né? E eram principalmente crianças os preferidos dessa divindade, segundo a brutalidade, a crendice cega dos seus adoradores. Então jogavam as crianças lá dentro. Então a gente vive a modernização do culto a Moloque, quando no mundo inteiro está apostando tudo para destruir a inocência, a simplicidade das crianças e transformá-las, como dissemos no início da ministração, dissemos outras vezes e vamos dizer até Jesus voltar, transformá-las em inimigos de Deus, inimigos da palavra de Deus, inimigos da família, inimigos da igreja. Então Jesus coloca nesse contexto: ai daqueles que lançam tropeço aos pequeninos. O ai é a menor palavra que existe na Bíblia, mas não existe uma palavra com uma expressão tão ampla de maldição como ai na Bíblia. É a palavra que traz o sentido mais amplo de desgraça
de maldição na Bíblia é o ai. E Jesus lança isso sobre aqueles que promovem o tropeço, que fazem errar, sobre todos aqueles que patrocinam o erro. Esta é uma palavra que ela vem nesse momento negro do século XXI para todos aqueles que na Câmara Federal, no Senado, no Supremo, nas escolas, nas universidades, nas faculdades, no mercado de trabalho, vem para todos aqueles que através das suas incontáveis ideologias, todos eles unidos para lançar tropeço, para fazer toda uma geração se rebelar contra Deus. E não só fazer toda uma geração se rebelar contra Deus, fazer com que toda uma geração se esqueça, trabalhem para isso, fazer com que toda uma geração se esqueça quem é Deus, e estão trabalhando profundamente para que as próximas gerações não tenham a oportunidade de saber quem é Deus. É isso, trabalhem com profundidade para fazer tropeçar nesta geração o conhecimento de Deus, para fazer perecer nesta geração o conhecimento de Deus, e fazer para que as próximas gerações não saibam quem Ele é. Tão hediondos são os crimes desses homens que estão dominando as estruturas legislativas, judiciais, dos executivos no Brasil e no mundo inteiro, todos eles comprometidos, como o satanista que está aí à frente do regime de um determinado país da América Latina. Não vou falar o nome do país não, tá? É o quarto país em extensão territorial do mundo, é o maior da América Latina, não vou falar o nome não. Então o indivíduo que sequestrou o executivo desse país deixou bem claro que a intenção dele, ele disse claramente: quem não está cego, não está alienado, não está embrutecido, ouviu ele falando? Não lemos, a gente ouviu ele falando. Faz tempo que a gente luta contra a família, faz tempo que a gente luta contra a igreja. Esse é o compromisso, lançar tropeço. E o que Jesus coloca: ai daqueles que lançam tropeço, ai daqueles que fazem tropeçar, ai daqueles que destroem a inocência, crianças sendo ensinadas a prática do homossexualismo, como fazer para virar menina, como fazer para virar menino, tropeços, lançando tropeço para destruir crianças, para destruir famílias. Mas irmãos, nós temos que também chamar a nós a responsabilidade. O mundo está fazendo isso abertamente, mas nós como pais, como igreja, temos que sentir o peso da nossa responsabilidade, no sentido de em nenhum momento fazermos parte desse jogo, em nenhum momento fazermos parte dessas práticas. Mas a disciplina, ela, dentre as suas várias implicações, consequências, para aqueles que não obedecem, destruição sem fim, como falei, no significado da palavra ai, bem como as suas consequências benéficas para aqueles que se condicionam a ela. Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 9, ele diz assim para os discípulos: eu vos amei, permanecei, eu vos amei desde o princípio, permanecei no meu amor. Se permanecerdes no meu amor, se permanecerdes nos meus mandamentos, me amareis, porque assim como eu obedeço ao meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu digo isso para quê? Vocês tenham o meu gozo, a minha alegria, e para que esta alegria, esse gozo seja completo. O que Jesus está colocando para nós? Disciplina, questão da disciplina. Não é possível, não tem jeito de você participar do relacionamento por excelência que Deus preparou para o homem desde a eternidade, desde que o mundo não era mundo. Deus sempre quis isso como o seu maior objetivo: comunhão, relacionamento por excelência. Essa nunca vai ser uma matéria esgotada, saturada para a igreja ministrar, porque esse foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, trazer de volta
o relacionamento por excelência que o pecado tinha levado embora. Só que não é possível a ninguém experimentar, participar da comunhão com Deus, do relacionamento por excelência, se ele é um indisciplinado. A disciplina, ela é uma prática do próprio Jesus, que não cometeu o pecado. Eu vos amei desde o começo, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, vocês terão condições de permanecer no meu amor. Ele está falando de relacionamento possível por causa da disciplina. Não tem como alguém indisciplinado conhecer a Deus. Todo mundo que veio a se converter, a se arrepender, todo mundo que estava caído e se levantou, foi porque se quebrantou, se humilhou diante de Deus. Isso é disciplina. Isso tem que ver com disciplina. O que você está vendo nos nossos dias? Você sabe por que em grande parte esse prédio não está lotado de pessoas? Porque hoje tem várias possibilidades de se seguir a Deus sem disciplina. A verdade é essa. Hoje a indisciplina é o norte de um número muito grande de cristãos. Eles escolhem a igreja que não diga o que eles querem ouvir. Digam que não digam, que digam o que eles querem ouvir. Eles querem ser agradados, digam o que eu quero, não digam o que eu preciso, né? Esse é o raciocínio. As pessoas querem ouvir o que querem, não o que precisam. Indisciplina, né? A indisciplina, ela esteve desde o começo, porque ela é a própria rebelião. É assim que o teu Deus quer que você se conduza? É assim que o teu Deus quer que você ande? É disciplina. Mas o fruto de uma vida disciplinada pela palavra de Deus é o desfrute do convívio com Deus, que o mundo não sabe precificar. O mundo não tem condição de avaliar o que é isso. O que é o gozo do relacionamento com Deus? O gozo da vida eterna, que já começou, né? Porque João coloca no capítulo 3, Jesus colocando, aquele que conhece o Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não conhece, e no sentido original é rejeita, aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Fruto da indisciplina, a ira de Deus. Fruto da disciplina, o gozo da eternidade desde já, do relacionamento com Deus desde já, que vai ser planificado quando formos revestidos de corruptibilidade. Então Jesus chama a atenção dos discípulos para isso. E por último, corroborando a importância da disciplina na vida dos apóstolos, que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 3, versículo 10 de Tito. Eu não posso gastar meu tempo, minha vida, meu ministério com alguém que já deixou bem claro: eu não vou respeitar a palavra de Deus. Eu vou ser disciplinado. O que ele coloca? A pessoa contenciosa, ou seja, o indisciplinado, depois que você tentou, admoestou, confrontou, passa de lado dele. Deixa o caminho dele. Eu não posso gastar minha vida com alguém que é simplesmente insubordinado. Se for filho menor de idade, vai ter que me obedecer. Se for de maior idade, diz: não, eu não vou obedecer a Deus, então você vai seguir seu caminho. Você vai seguir Satanás com os seus próprios recursos, com os Deus não. E por isso vai. Se for pessoa do meu ciclo de trabalho, de convívio, que eu preguei, lutei, e vejo que ele é um zombeteiro, eu vou ficar mudo para ele, vou deixar ele conversando com as vaquinhas lá. Mas não converso mais. Não vou expor as coisas preciosas, as pérolas, a cães e porcos, porque não tem procuração de Deus para fazer isso. Não me assiste esse direito. Passa de largo. Não exponha o Evangelho ao ridículo de pessoas que, por viver uma vida sem disciplina, são sem pudor. Nós não podemos fazer isso com o Evangelho. Ainda na mentalidade do apóstolo Paulo, o que ele coloca para os irmãos é que quando você encontrar alguém que se quebrante, que se abre, irmãos, investamos nessas pessoas, valorizemos,
visitemos, vamos atrás. A pessoa está dando valor, a pessoa está se quebrantando, está se humilhando, está se abrindo para a palavra de Deus. Invista pesado nessa pessoa, aposte pesado nessa pessoa. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 24, ele fala da sua alegria, do seu regozijo pelos sofrimentos do seu corpo, completando os sofrimentos de Cristo por vós, sua igreja, que é o seu corpo. Ele diz: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, pessoas disciplinadas, pessoas abertas à disciplina. Paulo fala das prisões, das aflições, de tudo que ele enfrentava com prazer, por pessoas que estavam abertas para a disciplina. E aí isso vem pesado para cima da gente. Se a pessoa está dando valor, nós temos que corresponder, nós temos que carregar, nós temos que abraçar, nós temos que investir pesado na pessoa que corresponde à disciplina. A responsabilidade da igreja para aqueles que sinalizam que tem sede, aqueles que sinalizam abertura para a palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento. E o meu clamor a Deus em todo o tempo é que a sede pela palavra de Deus, ela seja algo indescritível em nossos corações. Por quê? Nós só temos essa muralha, que é a palavra de Deus, para resistir o avanço alienador do inimigo, para resistir o cerco do adversário. É a palavra de Deus. Nesse oceano, nesse universo de trevas, é o que diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. É o que Jesus em João capítulo 15 também coloca: vós estáis limpos pela palavra que está em vós. Nós não temos da parte de Deus outro instrumento. Então nós precisamos nos mergulhar cada vez mais no comprometimento com esta palavra. Você não precisa congregar na IDB Canangolândia, como já disse outras vezes, e vou dizer de novo, mas você precisa, por causa da sua salvação, você precisa congregar, você precisa ser membro, você precisa fazer parte, você precisa estar incluído, você precisa dar satisfação, você precisa respeitar, você precisa se submeter ao ministério verdadeiro, dos quais, pela misericórdia de Deus, a IDB Canangolândia faz parte. Infelizmente não são muitos na nossa época, lamentavelmente. Oxalá fosse a maioria, mas infelizmente é minoria, e você precisa fazer parte dessa minoria, porque a maioria vai com a boiada para o frigorífico, para a degola. Você precisa assumir o compromisso de não ser um indisciplinado. E aí eu penso um pouco no que eu coloquei hoje à tarde, numa reflexão minha. Talvez alguns tenham visto no grupo da igreja. Eu coloquei centenas de lugares que nesse mundo onde a rebelião contra Deus se agiganta cada vez mais, os desigrejados, com exceções, tem pessoas que estão desigrejadas porque estão revoltadas com o pecado de certas denominações, e elas estão à procura de um ministério sério. Então, com exceção desses, os outros desigrejados é aquilo que está lá em Provérbios capítulo 18. O que se isola para viver o seu próprio prazer, ele se isola. Ele não quer congregar no ministério sério, porque ele quer uma teologia do tamanho da safadeza dele. Me desculpa, mas já falei. Ele quer um Jesus do tamanho da pouca vergonha dele. Então ele não quer congregar no ministério sério. Ele não suporta a verdade, porque ele está se vendendo para a mentira, está se vendendo para o engano. O diabo está arrastando a alma dele para as profundezas do inferno, e ele está deixando. Então ele desenvolve um ódio cada vez mais a isso aqui, a esta comunhão, a esse convívio, a esse relacionamento. E é o que o Provérbios coloca: aquele que se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E o desigrejados
falando da questão da indisciplina, né? E da disciplina também, que foi o tema desta noite. O desigrejado, com exceção daquele contexto que eu coloquei para os irmãos, ele é interessante. Ele não percebe que ele não quer congregar no ministério sério, mas ele não percebe que ele já está congregando com Satanás, né? Quem foi o próximo, o mentor do isolamento? Satanás. Ele foi expulso da presença de Deus e saiu promovendo separação, isolamento, né? O desigrejado que não congrega, como diz o escritor aos Hebreus, não deixando de congregar, que dias terríveis, irmãos, em que as pessoas não podem sentir o cheiro de churrasco que não vai mais para a igreja. Eu tento, hoje, essa semana, liga para as pessoas, peleja, marca, você vai, vou sim, estou certeza, você tem, não vem, um cheiro de churrasco chegou em seus narizes, sufocando o compromisso de ter comunhão, ou o estampido de um chope, né? De uma cerveja ou coisa que não vale, chegou primeiro. Dias difíceis em que muitas pessoas, que até se dizem crente, estão vivendo a indisciplina do isolamento, a indisciplina de quem não precisa mais da comunhão com Deus, que é o motivo pelo qual Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Feche os seus olhos.